Bom, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para todos os nossos ouvintes. Estamos aqui em mais um episódio do podcast do Fisiamix. Dessa vez com uma ilustre convidada. Mas antes de chegarmos na convidada, eu queria mais uma vez citar que estamos aqui com o nosso. Eu estou aqui mais uma vez com o nosso meu querido amigo David Cook, que é estudante de licenciatura e é meu parceiro nesse projeto. E além de David, hoje a gente trouxe a Alicia, também estudante de licenciatura e também é parceira do projeto do Fisiamix, mas é a primeira vez dela participando ativamente do podcast. Muito obrigado por terem aceitado participar aqui comigo. E junto com eles, a gente tem nossa ilustríssima convidada. David, você quer fazer as honras, por favor? Claro, claro, meu caríssimo, muito boa tarde, meus caríssimos, minhas caríssimas que estão nos ouvindo hoje. Estamos na ilustre presença de Gabriele Weber, ela que é bacharel em Ciências Moleculares pela Universidade de São Paulo e é doutora em Física pela Universidade de São Paulo também. Fez pós-doutorado no Instituto de Física da Universidade de São Paulo e atualmente é professora na Escola de Engenharia de Lorena da Universidade de São Paulo. Ela também que é a proclamadora de Mamutes, que tem o projeto muito legal, o MamuCast. Gabriela. Olá, Guilherme, David e Alicia. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite e pela introdução. E é isso, vamos conversar, porque eu não vou ficar repetindo o que vocês já falaram, e eu sei que tem algumas coisas na pauta que seria o que eu falaria agora, então vamos deixar para a pauta tocar. Perfeito. Okay. De cara, a gente queria agradecer por você ter aceitado participar. É uma honra da nossa parte estar entrevistando você. Muito obrigado de verdade. E é isso. Vamos lá, né? A gente quer começar um pouco mais na base, né? Vamos conversar um pouco como é que foi sua jornada. Que a gente fez aí essa leitura de introdução de todas as suas conquistas, de certa forma. E tudo que você passou. Hoje você é professora da Escola de Engenharia. E eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi essa caminhada até você chegar lá, até você chegar a esse ponto. Tá, primeiro assim, que é uma caminhada não muito usual, no sentido de... eu gosto de brincar, né? Que eu entrei na USP em 2002 e nunca mais saí. E isso não é uma coisa muito usual quando você pensa em trajetórias acadêmicas, né? As pessoas pululam de lugar para lugar, às vezes mudam de país, mudam de estado, e de uma certa forma eu tive a sorte de, apesar de ter mudado de cidade em um certo momento, né, quando eu passei no concurso, mas eu fiquei na mesma instituição, que não é uma coisa muito usual, e é o primeiro ponto, né? A segunda coisa que é muito importante quando eu falo da minha trajetória é citar que ela foi uma trajetória hackeada. Eu gosto de falar que eu hackeei o sistema para estar onde eu estou. E o que eu quero dizer com isso, né? Quantas pessoas trans você vê em posições na academia, em posições de professor de posição de liderança? Quantas pessoas você vê? Poucas. E se você for olhar, uma parte significativa delas ainda tiveram uma trajetória parecida com a minha, né? Fizeram toda a carreira acadêmica usando os privilégios do gênero atribuído ao nascimento para então transicionar. E foi exatamente o que eu fiz, né? Eu usei e abusei dos privilégios de homem cis hétero branco, que era como as pessoas me viam, para chegar onde eu tô. E aí uma coisa que eu tenho feito, talvez um pouco de paz com essa minha trajetória mais recentemente, eu sempre costumo tentar me comparar com os homens cis hétero brancos, porque aparentemente foi essa trajetória que eu tomei. Mas numa análise mais cuidadosa, esses homens cis hétero brancos não enfrentaram metade dos problemas que eu enfrentei, apesar de me lerem como homem cis hétero branco, até meados de 2018. 2019, agora já não sei, perdi completamente a noção de tempo com a pandemia, mas o ponto é, apesar de ser lida, essa trajetória não foi nem um pouco fácil, porque foi vivendo uma identidade falsa, foi brigando com coisas que eu ainda, por um bom tempo, não sabia direito os nomes, e tentando achar um lugar onde eu pudesse ser eu mesmo. Então, eu lembro
devia ter uns 10 anos, quando eu descobri que pessoas trans existiam e que eu era uma pessoa trans. E no mesmo momento que eu descobri que eu era uma pessoa trans, depois daquele momento de euforia, olha, eu sei o que eu sou, tem mais pessoas como eu descobri o trajeto infeliz que as pessoas trans tinham. E é importante vocês lembrarem que a gente não está falando de coisa de hoje em dia, eu estou falando de coisa começo da década de 90, entre 1990 e 1994. E se hoje a coisa não está fácil para pessoas trans, tempos atrás, né, nessa época, era muito mais complicado. Você não ouvia falar. Você só ouvia falar da travesti morta na esquina, na prostituição, porque faziam pista e coisa e tal. Então, o destino que tinham me vendido, quando eu descobri que eu era uma pessoa trans, era a pista. Se eu desse muita sorte, eu ia virar uma cabeleireira. E nada contra, não estou fazendo nenhum juízo de valor contra as meninas que estão na pista. Sem elas eu não estaria aqui. Então isso é uma coisa que é importante também de citar. E também nenhum juízo de valor com nenhuma profissão. Mas eu não queria. Eu queria fazer ciência. E isso é uma coisa que eu tenho certeza mais ou menos dessa mesma época. E nisso ficou aquela situação meio impossível, né? Como é que a gente coloca duas coisas que não podem coexistir ao mesmo tempo, né? Então a decisão que eu tomei meio ingenuamente, e agora com um pouco... Olhar para trás é muito fácil, né? A gente consegue entender alguns propósitos que a gente não tinha. Mas a única opção que eu tive era seguir à frente, estudar, ser alguém, antes de ser eu mesma. E eu lembro, tipo, conforme as etapas acadêmicas iam passando, de pensar, será que dá para experimentar ser eu mesma? Então, óbvio, durante a escola, o ensino médio não era possível, mas eu lembro que na iminência de entrar na USP, né, eu prestei física originalmente, e em 2002 eu falei assim, será que quando eu entrar na física eu consigo explorar quem eu sou? E eu lembro de, logo de cara, ter uma resposta de que isso não ia ser possível. Eu não sei se vocês conhecem os entornos da cidade universitária. Hoje em dia, depois da pandemia, nem tanto, mas no começo da década de 2000, pelo menos, né, quando eu tive o primeiro contato, a cidade universitária, em São Paulo, ela é cercada por algumas zonas de prostituição. Uma mais próxima ao campus, que eram prostituições com mulher cis, e um pouco mais afastada, na chamada Avenida do Jockey, prostituição com travestis. E, jocosamente, os professores e veteranos comentavam, né, do PUTUSP e do Travecusp. Então, isso já, para entendedor pingo é letra, né, então já ficou bem claro do jeito que falavam que não era um ambiente saudável, não era um ambiente seguro para eu explorar. Falei, tá, aguentei até aqui, né, vamos em frente, vamos tentar conseguir uma carreira acadêmica. Aí, nesse processo, um colega meu acabou me apresentando para o Moleculares. Eu falei, olha, parece um curso legal. Sempre queria ter estudado algumas coisas além da física, mas por curiosidade mórbida do que por interesse de seguir a carreira, né? Eu já estava meio fechado que eu queria fazer física teórica logo que eu entrei. Mas, vamos lá, vai ser divertido e eu não vou ter que fazer lab didático, porque eu odiava fazer lab didático. Então, eu não nego, um dos motivos pelos quais eu fui para o Moleculares foi para fugir dos laboratórios de... Perfeito. Tá? Justíssimo, justíssimo. E aí eu fui lá, me apaixonei pela estrutura do curso, mas apesar da minha turma, aos poucos eu fui percebendo que era uma turma diferente, bem mais diversa do que a média do Moleculares, em termos de sexualidade, expressões de gênero, eu ainda não estava confortável. Então, eu fiz a minha graduação inteira. Então, o Moleculares é um curso que tem 2 fases, né? O ciclo básico que você faz na sede do curso. Na época que eu fiz, era nos prédiozinhos que tinha perto do CRUSP. Então, a gente só via a galera esquisita, diferentona. Era um ambiente bem divertido, nesse sentido, né? De diversidade. Mas ainda tinha aquela pressão acadêmica. Eu lembro de um colega meu... Colega não, né? Vamos usar as palavras certas. Um amigo meu sofreu homofobia vindo de uma das professoras, e isso reforçou mais a certeza de que não era o momento. Então eu fiz a parte do básico, aí
No avançado, que eu escolhi um projeto de iniciação científica e escolhi as matérias, eu voltei para física. Então, o meu plano era fazer as disciplinas de física e estudar a matemática que eu precisava. Acabei me graduando em 2006, e nisso eu já dei um doutorado direto, também no Instituto de Física, com o professor que foi meu orientador de iniciação científica, e o ambiente não tinha mudado. Então, tive que protelar um pouco mais e lutando para, eu tenho que otimizar o meu caminho para terminar o doutorado o mais rápido possível, passar num concurso o mais rápido possível, ter uma certa estabilidade e poder falar, olha, vocês me contrataram, agora vocês vão ter que me engolir. Eu fiz doutorado direto, um pouquinho mais do que 5 anos, para terminar com a tese bonitinha, né, com o último problema finalizado. Aí eu emendei um pós-doc ainda no Instituto de Física e prestando concurso. Então, prestei uns 3 ou 4 antes de passar. E foi muito engraçado, porque o concurso que eu passei foi o concurso que eu falei, desencana, Eu estava com uma possibilidade de fazer um pós-doc na Irlanda, com um dos nomes, assim, eu estudava no final do doutorado, no começo do pós-doc, eu estudei um modelo chamado modelo de Alday-Arutyunov-Frolov. E o Frolov do modelo estava na Irlanda e eu tinha montado um pós-doc para fazer com ele. Ia ser super legal, além do que eu ia ter oportunidade de tomar Guinness como cerveja local. E tava tudo acertado já, só faltava fazer o pedido formal da bolsa, mas era uma época que era pedir e sair a bolsa. Bons tempos esse. E aí surgiu esse concurso aqui na Escola de Engenharia de Lorena. Uns amigos meus iam prestar e falaram, por que você não presta? Beleza, vou. E vim como quem não quer nada. Depois de ter tomado vários paus em concursos anteriores, prestei e passei. E eu tenho certeza que eu passei porque eu estava desencanado. Vim fazer a prova relaxada. Não tinha nada a perder. Nada a perder, exatamente. Então, isso foi uma coisa que eu tenho certeza que teve um papel significativo na hora de eu... Não digo na prova escrita. A prova escrita foi tranquila, isso eu teria feito do mesmo jeito, da mesma forma que eu fiz. Mas na hora da prova didática, da defesa de memorial, defesa de projeto, tá desencanada foi muito mais fácil. E aí vim pra cá, isso 2014, então esse ano faz 10 anos que eu tô aqui. E a USP, eu não sei exatamente como tá agora, porque tá tendo umas reformulações na carreira, mas na época que eu tava, o probatório eram 6 anos. Caramba, o federal são 3, pra vocês sentirem o drama. Então, então, vamos sentir qualquer lugar aqui, vamos ficar quietinha, vamos deixar passar esse tempo. E eu fui percebendo que o lugar não era muito amigável. Eu não sei se vocês conhecem Lorena, mas Lorena é uma cidade que está perto da fronteira do estado... É uma cidade em São Paulo que está perto da fronteira com o Rio de Janeiro, 20 quilômetros de Aparecida do Norte e 10 ou 16 quilômetros, mais ou menos, de Cachoeira Paulista. Aparecida do Norte, eu acho que vocês conhecem, né? Tem um santuário lá de Nossa Senhora Aparecida. E Cachoeira Paulista é onde teve uma das renovações carismáticas católicas. Então, acho que já dá para sentir um pouco o nível do lugar que eu tô. É conservador, é cristão, é católico. E as pessoas, por mais bem intencionadas que sejam, e a minha experiência depois mostrou que tem muita gente bem intencionada, elas são com a cabeça muito fechadinha. Diversidade não tinha chegado aqui ainda. Então eu fui levando como deu, até o momento que foi insuportável. E eu cheguei numa situação que ou eu transicionava ou eu me matava. Então foi bem nesse sentido. E eu já estava no final do probatório, eu não tinha chegado a acabar o probatório, mas eu estava numa situação que as pessoas teriam que trabalhar muito para me fazer falhar no probatório. E aí eu liguei o foda-se e falei, tá, é isso que tem que ser hoje. E aí eu comecei o processo. E, de uma certa maneira, foi um pouco mais tranquilo do que eu tinha imaginado. O que não quer dizer que tenha sido fácil. Mas foi bem mais tranquilo no sentido de burocracias dentro da própria USP. Lidar com as pessoas. Então, eu tive vários problemas. Sofri algumas transfobias. Mas a sensação que eu tive tinha 3 tipos de pessoas.
Na verdade, talvez 4, né? A pessoa que virou e passou, tipo, olhou e tipo, trocou ele por ela no piscar de olhos, que foi a grande parte dos alunos. E alguns colegas. Tiveram alguns colegas que tiveram uma dificuldade no começo de não entender, mas de vir e perguntar, tá, como é que funciona isso? Que é isso? Teve o pessoal, e aí já um pouco uma minoria que simplesmente fechou a cara, foi embora e não olhava mais na minha cara. E teve um pessoal que foi uma minoria mesmo que veio falar merda pra mim. Mas, de uma certa maneira, eu tive um apoio institucional legal. E essas pessoas que vieram falar merda pra mim perceberam que se elas viessem falar merda pra mim, ia ter reação institucional. Então, eu já estava por exemplo, isso foi 2019. 2019 eu já tinha muito respaldo legal para mudança de nome já no cartório. A questão da transfobia ainda não tinha passado no Supremo Tribunal Federal, mas estava já sendo encaminhado, já estava tendo essa discussão. Já tinha algumas legislações dentro do estado de São Paulo protegendo funcionários públicos em termos de diversidade de gênero e sexual. Então, eu sinto que, de uma certa maneira, antes da minha transição, eu sofria bastante assédio moral. E eu não quero entrar muito nesses detalhes, mas eu sofri bastante assédio moral logo que eu vim para cá. E depois da transição, esse assédio moral parou. E eu atribuo essa parada exatamente porque eu poderia tipificar esse assédio moral como transfobia, e aí eu poderia acionar órgãos superiores. Então o pessoal teve que meio que parar, e aos poucos foi melhorando as coisas, né? Então hoje eu tô numa situação bem confortável. Tem pessoas que não olham na minha cara? Dentro da instituição? Tem. Mas é uma minoria e hoje em dia eu ressignifiquei no sentido de um livramento. São pessoas que eu não gostava antes, não sabia por que eu não gostava. Hoje eu sei por que eu não gosto. E o fato delas não falarem comigo me poupa o trabalho de não ter que falar com elas. Então, isso é mais ou menos a saga de eu chegar até mais ou menos onde eu tô. E aí, vocês devem estar, talvez, perguntando, né? Tipo, natural continuar trabalhando com as coisas de física, mas onde que entraram as questões de diversidade? Essas foram por acaso, né? E tem muito a ver com o fato de eu acredito, né? Eu não tenho absoluta certeza, ser a primeira professora trans da USP e uma das primeiras no país, né? Então, eu comecei a receber vários convites para falar sobre diversidade na academia. E eu nunca gostei muito de fazer o que eu acabei de fazer, né? Contar só a minha história de sofrimento e como é que eu superei. Porque teve muito privilégio na minha história. Tá? Falar que foi fácil é mentira, foi difícil pra caralho. Mas que eu tive várias ajudinhas, eu tive. E eu não gosto muito disso. Óbvio que tem que falar um pouco, né? Não me nego, mas eu precisava dar real, né? Contar, colocar dados, colocar números. E eu comecei a estudar. E aí, tipo, o que era meio despretensioso, vou dar uma palestra aqui, então vou catar uns dados de um estudo ali, Fui percebendo, conversando com as pessoas, falando, não tem dados no Brasil. Vamos levantar esses dados. E aí, nisso, uma coisa leva a outra. E hoje em dia, além da minha contribuição para a física, eu estou trabalhando de uma maneira um pouco mais canônica com questões de gênero, questões de sexualidade, questões de representatividade, e não só dentro das STEM, mas de uma maneira geral, com colaboração com o pessoal das humanidades e alguns projetos bem loucos que estão saindo. Você fala um pouco sobre toda essa trajetória, e hoje você é professora na Escola de Engenharia de Lorena. O quão diferente, e falando um pouco mais sobre a área acadêmica, o quão diferente ensinar é de estudar? Porque a gente fala, enquanto estudante de licenciatura, a gente sabe que essencialmente tem diferenças, e eu falo no sentido de pegar matérias, estudar e fazer matérias que eventualmente a gente pode acabar ensinando, e a gente sabe que tem essa diferença. Para você, teve alguma diferença marcante, teve alguma matéria que você pegou na sua graduação, você achava mais ou menos e se surpreendeu quando foi ensinar, ou o contrário, ou uma surpresa que você teve quando passou desse papel de aluna para professora? Olha, eu vou falar que eu tive grandes surpresas porque as matérias que eu acabei dando são matérias que eu gostava já. Eu acabei descobrindo que eu gosto muito mais delas.
Mas sim, é bem diferente, né? Eu gosto de falar, a diferença entre estudar e ensinar, é a mesma diferença de ler e escrever, de ouvir e de falar. Você tem que pegar um conhecimento que você estudou, que está passivo em você, que você consegue esgueirar, entender, fazer uma pequena discussão para ir lá e ter que explicar. Então, a grande dificuldade que eu tive no começo da minha carreira como professora, e aí tem que colocar um detalhe, né? Eu parti de uma situação pior do que de vocês, porque eu fiz bacharelado. E no bacharelado, as pessoas esquecem que a gente vai ter que ensinar alguém em algum momento. Então, eu não tive... Para falar que eu não tive nada, eu tive uma disciplina na pós-graduação que era Programa de Aperfeiçoamento de Ensino. Então, é uma disciplininha de 2 créditos de um semestre que falava que ementa, falava algumas coisas. Mas, tipo, quando eu virei professora, o que eu tentei fazer? Tentei não fazer o que os professores que eu não gostava faziam. Então, acho que esse foi mais ou menos um dos meus nortes. E o segundo norte é, o que eu gostaria de ter visto enquanto estudante? As abordagens. Então, eu estava sem... As primeiras aulas que eu dei eram aulas para mim. E isso vai muito ao encontro de que um professor costumava falar. E ele falava disso de uma maneira meio jocosa que eu não gosto, mas tem uma verdade muito profunda. A primeira vez que um professor dá aula, ele está literalmente dando aquela matéria para ele. A segunda vez, ele continua aprendendo um pouco sobre aquela matéria, mas os alunos começam a aprender. A terceira vez, ele está aprendendo muito pouco, os alunos estão aprendendo bastante, aí é hora de parar, porque na quarta vez ele não vai aprender mais nada e os alunos vão aprender bem. E por mais cruel e ruim que seja esse ditado, ele tem verdade. Tá? A primeira vez que você dá disciplina, qualquer que seja, coitado de seus alunos, porque eles não vão aprender porcaria nenhuma. Você vai estar lá ainda se esgueirando, entendendo como as coisas se encaixam e pensando como que você vai dar contexto. E você vai aprender muito. Vai ser muito divertido da primeira vez a disciplina. Vai dar muito trabalho. E assim, eu lembro, no primeiro semestre eu dando aula, eu peguei 2 disciplinas, né? Eu estava com 3 turmas, eu estava dando acho que 16 horas de aula por semana, que era coisa pra caralho. Mas eu não conseguia fazer mais nada, porque se eu não estava em sala de aula, eu estava preparando aula. Mas aos poucos as coisas começaram a encaixar. Deu a entender, tipo, consegui... Eu sinto que eu passei de nível e virei professora nos últimos 2 anos. Tá? Depois da pandemia que eu falei, tá, agora eu acho que as minhas aulas são legais, de conseguir dar matéria, contar a história, fazer algumas conexões não usuais. Puxar, por exemplo, semestre passado eu dei álgebra linear. Eu brinco que o meu curso de álgebra linear é mecânica quântica 0. Então, e ainda calhou que uma das turmas que eu estava dando é uma turma de engenharia física. Então, tipo, cacetei mecânica quântica, todos os exemplos puxados para mecânica quântica, e explicando, isso aqui que vocês vão aprender aqui, não se preocupa, aprende bem porque depois vocês vão usar, e mostrar as aplicações, mostrar essas conexões. Isso é uma coisa que eu não conseguia fazer na primeira vez que eu dava o curso. Mesmo, tipo, pegando cursos mais simples, tipo, geometria analítica. Porque a álgebra linear é um curso difícil pra caralho. Isso eu não tenho que negar. Se você que tá me ouvindo, você estiver fazendo álgebra linear e o curso não tiver difícil, o seu professor tá te enganando. Tá? Não tem como deixar a álgebra linear fácil. Quase perdi nela semestre passado. Então, assim, são algumas coisas da vida. Geometria analítica não, é um curso que dá para ser bem mais tranquilo. Mas mesmo assim, fazer as conexões. Eu sou uma pessoa que não tem visão geométrica. Então, da geometria analítica foi muito difícil no começo. Até eu entender, tá, como é que eu consigo passar para os alunos que eu enxergo. Óbvio, meu curso de geometria é muito mais algébrico do que um curso de geometria usual. Mas eu consegui arranjar um jeito. Eu uso softwares que me permitem fazer visualização, rodar figuras, fazer algumas simulaçõezinhas. Mas isso eu demorei pra caramba pra aprender a fazer. No começo era eu tentando... Eu lembro, tipo, tinha as aulas das quádricas, que eram os meus terrores. Então, o hiperboloide e parabólico. Não, paraboloide é hiperbólico. Eu sempre troco os nomes, né? Que é a sala de cavalo, a Pringles.
Eu lembro de pegar a folhinha que eu levava como cola e ficar assim na lousa. Desenha, olha, compara, dá um passo para trás, acho que tá parecido. E outra coisa que também era muito... que me deixava desconfortável eu era refém da minha folhinha, da minha colinha. Tipo, se tirasse aquela colinha, eu não conseguia dar aula. E ao longo dos anos eu fui me soltando. Óbvio, eu ainda preciso da colinha, por exemplo, para enunciar o teorema sem esquecer de uma hipótese. Ou sem esquecer de algum detalhe. Porque você está no calor da aula, você vai falando, você esquece alguma coisa. E esse ano eu me senti tão solto que eu acabei largando da folhinha, eu esqueci de falar, olha, eu tinha que ter falado desse teorema antes de ter passado para esse. Aí eu voltava. Mas demorei para me soltar. Demorei para entender como é que é a dinâmica. Então, é outra coisa. Dar aula é estudar, mas é você estudar sobre como falar aquela matéria. Não basta você saber a matéria, você tem que saber em que contexto aquilo lá está encaixado. Tanto do ponto de vista histórico, social, né? Por que surgiu, por que as pessoas se preocuparam em resolver aquele problema, e para onde aquilo lá vai, para onde aquilo lá se encaixa. Então, uma coisa que eu sempre tento fazer, que eu acho que é uma coisa interessante, pelo menos se você está tentando treinar pessoas para fazer ciência, para serem pessoas questionadoras, é transformar minha aula em uma série de perguntas e respostas. Então, qual é a pergunta que eu tenho? E se você vai pensar em matemática, física, boa parte das teorias e da matéria surgiu depois de alguma pergunta. Então, qual que é a pergunta? Como é que a gente responde essa pergunta? E aí, óbvio, né, a gente tem que sempre... uma coisa difícil de ensinar matemática, que não é uma coisa que acontece tanto na física, a matemática ela é ensinada de um jeito que parece que a pessoa teve uma iluminação divina. Então você tem que quebrar um pouco essa sensação de você estar chegando na resposta certa logo de cara. Então, explicar, olha, as pessoas tentaram algumas coisas antes, e explicar cada uma dos passos, destrinchar as demonstrações. Isso é uma coisa que eu demorei muito para aprender a fazer. Mas hoje eu acho que eu faço um trabalho decente. Ainda dá para melhorar. Falando assim sobre matérias, puxando isso aí que você acabou de falar, qual foi a matéria que você acha que você deu um curso assim sensacional? Você falou assim, não, acho que esse curso aqui ele ficou perfeito. Ou a perfeição é inalcançável? Olha, a perfeição é inalcançável. Isso. Mas eu sou muito orgulhosa do meu curso de álgebra linear e do curso que eu dei de mecânica quântica. Então são dois cursos que estão assim, que eu acho que estão muito bons, dado o contexto que eles estão inseridos, que são contextos bem específicos. Eu preciso até que... Eu acho que já está no ponto de eu sentar e escrever um pseudolivro para divulgar no meu site, do jeito que eu ensino. Eu acho que já está nesse ponto. Agora é ter tempo para fazer isso. Boa. Agora, outra coisa que eu queria falar também é que você também tem o projeto de divulgação científica, que é o Mamutes na Ciência. E eu gostaria de saber um pouquinho como é que nasce esse projeto. Porque uma coisa que a gente estava conversando com um astrofísico num trabalho anterior é quando é que você começa a fazer a divulgação científica de fato? Que dia é que você acorda e fala assim, não, eu acho que hoje eu quero fazer um podcast, eu quero fazer uma página no Instagram. Como é que funciona? Como é que foi esse processo para você? Tá, o Mamutes na Ciência, daqui a pouco eu explico por que Mamutes, faz parte da história. Surgiu de uma necessidade. Eu fiz metade da minha graduação, a minha pós-graduação e meu pós-doc no Instituto de Física. O Instituto de Física, não sei como é que está hoje, mas na época que eu estava lá, todo dia tinha um seminário. Cada departamento tinha o seu seminário e tinha o seminário do Instituto. Então, se você estivesse lá à toa, todo dia você ia ter alguma coisa nova para ouvir falar. Era um ambiente que você tinha discussão, as pessoas falavam do que trabalhavam, viam pessoas para falar. Tinha essa troca constante de ideias. Em 2014 eu vim para cá. Não tinha seminários. Eu não sabia o que os meus colegas faziam. A não ser vou bater na porta aqui, ó. Oi, tudo bem? Você trabalha com o quê? Eu trabalho com isso. Será que a gente pode colaborar? Não tinha, era só essa opção, basicamente. Né? Aquelas conversas de copa
E, pra ser bem honesto, eu nunca gostei muito dessas conversas. Não é muito o meu jeito de interagir com as pessoas. E conversando com outros professores que tinham chegado mais ou menos junto comigo, que vinham de ambientes que tinham uma pegada mais acadêmica, porque uma coisa também que é importante se falar, né? O campus que eu tô é um campus razoavelmente novo na USP. Ele já existia há algum tempo, acho que desde a década de 70. Foram várias instituições até eventualmente virar a FAENQ. Foi aqui, por exemplo, que teve o projeto Nióbio, o projeto Proálcool. Então tem uma tradição científica, mas por algum motivo não tinha uma tradição de comunicação científica dentro da escola. E aí, conversando com esses meus colegas que tinham chegado mais ou menos na mesma época que eu, falou, bora montar um ciclo de palestras para a gente falar do que a gente faz, a gente ouviu o que as outras pessoas fazem. E como a gente sabia que os professores iam ter uma certa resistência a essa cultura, porque não existia essa cultura de seminário, a gente falou, tá, não vamos fazer uma coisa técnica demais, porque a gente não vai ter público. Vamos fazer uma coisa voltada para os estudantes, que aí é mais fácil da gente conseguir gente para aparecer. Então a gente montou um ciclo de palestras muito inspirado no convite à física, né, que é um ciclo de palestras que eu não sei como é que está hoje, mas tinha no Instituto de Física, que eram palestras abertas para o público geral para falar sobre ciência. E aí no começo a gente colocava coffee break, a gente bancava o coffee break, porque não tem nada mais fácil para trazer a estudante do que comida de graça. Perfeito. Sim. E a gente foi levando um ciclo de seminários. Isso foi em final de 2014. Tá, e aí acho que eu tenho que explicar por que o nome, né? A gente queria fazer uma conexão com os alunos aqui da escola de engenharia para eles olharem, tá, beleza, isso aqui é uma coisa pra gente. E calha que o totem da Atlética daqui é um mamute. Aí não me pergunta por que o totem é um mamute. Eu nunca fui atrás dessa pergunta, e agora fazendo essa pergunta, falando isso pra você, eu falei, talvez seja interessante eu saber essa resposta. Então, na próxima vez, quem sabe, eu saiba a resposta de por que é um mamute. Mas, ponto é, o totem da Atlética é um mamute, eu falei, por que a gente não fala de mamute na ciência? Eu penso, talvez vai rolar uma identificação. E rolou. Então, o motivo de ser mamutes na ciência é esse. É um motivo bem simples. Não teve... não é porque a gente gosta de mamute, não era para gerar uma identificação com o nosso público-alvo. E aparentemente funcionou. Então isso foi em 2014 e a gente foi levando esses ciclos de seminários. Tinha alguns seminários que lotavam, do auditório, ter gente saindo pelo ladrão. Quando a gente trouxe... Agora eu não lembro quem foi o pesquisador do INPE que estava na colaboração LIGO. Então, lotou, veio gente da cidade. Então foi bem legal. Mas aí também tinha umas palestras que, tava a gente, os organizadores, 2, 3 alunos. Então tinha uma oscilação bem grande de público. E a gente não tinha grana no começo, a gente não tinha grana, né? Então para trazer a gente convidava amigo, a gente bancava do nosso bolso. E foi indo, e o projeto foi perdendo força. Então, em 2014 começou bem, acho que a gente atingiu o pico em 2016, 2017. Em 2017 e 2018, o projeto deu uma despencada, porque a gente estava meio sem pique, alguns professores tinham saído da organização, teve algumas briguinhas, e aí estava quase para cancelar, e 2019 juntou... 2020, que é o ano da pandemia. A gente rejuntou uma galera e falou, vamos reestruturar o Mamutes. Aí a gente montou um cronograma muito legal de palestras, alternando com pesquisador externo, pesquisador da unidade. A gente estava para lançar o cronograma, pandemia. Aí falou, puta que pariu, o que a gente faz com o nosso projeto? E aí entra a minha esposa, a Rebeca, que também na época ela era professora na escola de engenharia, como professora contratada. E ela falou, por que a gente não faz um podcast? Porque assim, eu tenho que ser bem honesto, eu não gosto muito de podcast. Eu sou a pessoa que lê e escreve.
ouvir não é muito comigo. Eu prefiro estar ouvindo música. Mas ela é uma rata de podcast e falou, vamos fazer um podcast? Vamos. Pior que tá, não vai ficar. Aí a gente resolveu gravar um podcast, tipo, um episódio, tipo, contando a história do Mamutes. Então, o nosso piloto é basicamente parte dessas histórias que eu contei, com um pouco mais de detalhes. E a gente lançou, viu no que dava. Tá, parece que deu certo. A gente pediu umas bolsas para alunos e começou a fazer o podcast. A gente viu que a gente estava usando as mídias sociais que já existiam no Mamutes, né? Tipo, a gente tinha um Instagram e um Facebook, que a gente usava para divulgar os seminários. E a gente continuou usando o Instagram e o Facebook para divulgar os episódios. Só que a gente não conseguia fazer mais do que um episódio por mês. E aí a gente viu que, tipo, não adiantava a gente divulgar no Instagram e no Facebook se a gente não tinha um fluxo frequente de postagem. Porque caía no nada. A gente percebeu, beleza, tem que começar a povoar esse Instagram para na hora que a gente soltar o episódio, ter atração. Ter visibilidade. E aí a gente foi descobrindo, a gente foi se encaixando, né? A gente não sabia o que a gente estava fazendo no começo. A gente só não queria que o ciclo de seminários morresse. E a gente resolveu transformar os seminários em áudio. E a gente foi descobrindo, tá, vamos fazer divulgação científica. Tá, como? Vamos falar das coisas que a gente gosta. Aí teve um dos alunos que falou, vamos falar de curiosidade científica? Vamos falar de curiosidade científica. Vamos fazer alguma coisa temática do mês? Vamos. E aí foi ganhando a cara que tem hoje. E a gente foi percebendo o que era o nosso nicho. Que é falar sobre diversidade na ciência, com um twist mais para ciências exatas, notadamente a física. Então a gente descobriu qual que é o nosso nicho e agora que, depois dos últimos 2 anos, que a gente sabe o que a gente está fazendo. Mas até então, os 2 primeiros anos do projeto foi muita tentativa e erro para tentar descobrir qual que era a nossa vocação, onde que a gente se encaixava, qual era o nosso diferencial. E é mais ou menos isso. Caramba. E agora, isso é a história do projeto. Eu quero saber agora um pouquinho do atualmente. Como é que está sendo conduzir esse projeto? Assim, ele está mais ou menos agora andando com os pés dele. O projeto, a gente tem alguns alunos que são bolsistas, outros que são voluntários, e os alunos já sabem mais ou menos o que tem que fazer. Então, por exemplo, a gente tem uma pauta, né, semanal, né? Então, segunda-feira é Mamute Curioso, então vai ser alguma curiosidade científica. Terça-feira vai ser um vídeo sobre essa curiosidade. Quarta é o dia do conteúdo mais profundo, onde vai ter um post mais científico mesmo. Quinta tá meio vazio, né? Que a gente tinha uma aluna que fazia uma quiz comigo, aí ela não continuou e a gente não conseguiu renovar a bolsa dela. E agora a gente coloca de vez em quando algum vídeo ou não. Então tá ainda meio acertando. Sexta é o dia da postagem mensal. Então, que a gente vai pegar algum tema e a gente vai falar sobre esse tema nesse mês. Em geral, homenageando alguma pessoa, um grupo de pessoas, ou pegando alguns assuntos e destrinchando em vários pedaços. Sábado é o dia da saga do pão. E domingo é algum corte do episódio. E na última quarta do mês sempre sai um episódio novo. Então é mais ou menos assim que está funcionando. E foi o que a gente descobriu que funciona. Então atualmente a gente está com 2 alunos que são bolsistas. Então, um é o aluno que é responsável, que é o Jeft, que ele é responsável pelo conteúdo de segunda. Aí tem a Dada, que é responsável em parte pelo conteúdo de sexta, e ela faz algumas outras coisas. Ela é bem articulada, então ela traz muitas ideias e pensa. Para quarta-feira, que é o conteúdo pesado, a gente está com alguns alunos que são voluntários, então tipo, a gente pede, faz um post de algum tópico que você gosta para quarta-feira. Então é um post por mês. E aí eu e a Rebeca a gente faz às vezes algum post de algum assunto que a gente acha legal ou de alguma coisa que acabou de sair. Então é mais ou menos assim que tá funcionando o projeto. E ele tá meio que andando sozinho agora, né? Dá trabalho? Dá. Não dá para negar que dá um trabalhão. Mas agora a inércia já tá do nosso lado, né? Até chegar nesse momento dava muito mais trabalho.
São quantas pessoas no projeto atualmente? Então, professora, sou eu e a minha esposa. Sim. Aí a gente tem 2 alunos que são bolsistas e a gente está com 3 alunos voluntários. Então, Legal. isso dá 7 pessoas, se eu contei certo. Então, só para fechar esse tópico aqui do MamuCast, uma pergunta que eu gostaria de fazer é: se você tivesse que dar uma dica para alguém que está começando agora em divulgação científica, que dica que você daria? Escolher algum tópico, assunto, um grande assunto, né, no sentido de grande área, que você gosta e que você tenha tesão de estudar. Tá? Primeiro faça essa escolha. Tá? Escolha alguma coisa que você gosta. Porque se você não gostar, vai ser insuportável e você não vai ganhar dinheiro fazendo divulgação científica. Tá? A não ser que você dê muito certo. O que não é fácil e não é comum. Então, primeira coisa, escolha um assunto que você gosta muito. Segundo lugar, dá uma olhada quem já está fazendo divulgação nesse tópico. Porque você vai ter concorrência e você quer que o seu conteúdo chegue em algumas pessoas. Dá uma olhada aqui que essas pessoas fazem. Para você começar a entender qual que vai ser a sua abordagem àquele conteúdo. E tenta, nesse processo, encontrar o que você está fazendo que essas outras pessoas não fazem. Qual que é o seu diferencial? Por que você tem que consumir o conteúdo dos mamutes e não de outras pessoas que falam sobre física? Ou por que você tem que consumir o conteúdo do mamutes e não das outras pessoas que falam sobre diversidade? Tá? Não colocando como uma questão de competição, porque não é pra gente competir diretamente, muito embora a gente acaba competindo, porque entre um post e outro só dá pra ler um. Mas faça isso. Tipo, tente entender qual que é o seu diferencial, qual que vai ser qual que vai ser o seu take naquele assunto. Conheça as pessoas da divulgação científica, colabore com elas, tem um pessoal muito legal. Óbvio, vai ter sempre o outro arrombado, isso faz parte da vida, mas de uma maneira geral, o pessoal é muito legal, vai dar dica, vai ajudar o seu post a chegar no começo, conversa. E é mais ou menos isso que eu falaria. Gabriele, eu gostaria muito de perguntar também como é ser um travesti estando dentro da ciência, né? Tipo, você se identifica enquanto um travesti. Essa palavra é uma palavra que realmente incomoda muitos. Então, eu me identifico também enquanto uma travesti. Então, como é ser uma travesti estando dentro da ciência? Tá, então aí a gente começa talvez que contar um pouco a história, né? Eu tinha medo do termo. Então, Sim. um dos motivos de eu me entender enquanto travesti foi para perder medo de quem eu sou. Então, eu acho que isso é interessante da gente colocar e de comentar, né, que embora a gente seja uma comunidade ainda pequena e sofrida, a comunidade trans tem os seus preconceitos internos e é uma coisa que é importante falar e talvez as mais velhas falem, você só pode ser travesti se você fez pista, se você tomou hormônio, se você injetou silicone. E uma coisa que é importante que eu fale é para você ser uma travesti, para você ser uma pessoa gênero fluido, para você ser uma pessoa trans, você não precisa de nada a não ser se entender como. Tá? Então acho que essa é a primeira coisa, né? A gente só vai ter diversidade de gênero nesse sentido se as pessoas se sentirem livres para se identificarem como elas são. E então a primeira dificuldade que eu tive em ser uma travesti dentro da ciência foi em ser uma travesti. Porque tinha toda essa transfobia internalizada, tinha todo essa questão da própria comunidade trans de mas você não fez pista, você não injetou silicone. Então teve todo esse embate, né? Será que eu tenho o direito de me auto-intitular uma travesti? Então teve esse primeiro aspecto, né? Até eu falar, não, eu sou uma travesti. E não ter medo do que isso significa. Sim, porque tem muitos estereótipos associados a esse nome.
Então, quando a gente foge desses estereótipos, a gente acaba se questionando também, né? Sim. Mas assim, briguei teu sonho, então isso não dá pra negar. Que é uma coisa boa na posição que eu tô. Ter o estereótipo da briguenta e da que grita, da que vai lá atrás e solta os cachorros. Mas, então essa foi a primeira parte, né? Lidar com os meus preconceitos internos e com os preconceitos da própria comunidade trans. E aí depois teve a questão de lidar com a academia em si, né? Primeiro, enquanto pessoa trans apenas, que não é uma coisa usual, as pessoas tinham uma certa reticência e não encontrar representatividade, né? Tipo, é muito estranho você olhar para o lado e não ver pessoas como você. Sim. E isso é uma coisa que, durante toda a minha trajetória acadêmica, eu sofri muito. Se eu tivesse tido professoras travestis, professoras trans, professores trans, a coisa teria sido um pouco menos difícil, porque eu ia saber que era um lugar que eu podia chegar. Não ia ter que brigar para as coisas acontecerem, né? Então a gente está começando a chegar num estágio que você chega na sessão de alunos e já tem um protocolo para você solicitar o nome social. Quando eu fiz a minha transição institucional, né, não tinha protocolo para professor acessar nome social. Tinha para aluno, mas não tinha para professor. Então, Isso diz muito, né? isso diz muito, né? Então, assim, tem essa questão, né, de você fazer esse choque burocrático institucional. E aí, uma coisa que eu percebi logo no começo, né, que eu comecei a me auto-intitular travesti, né? Depois que eu passei da minha vergonha de... Porque antes eu falava que eu era uma mulher trans apenas. Aí eu passei por aquele momento de mulher trans ou travesti. E aí, eventualmente, eu abri mão do mulher trans. Não que eu me incomode de ser chamada de mulher trans, mulher transgênero, mas jamais me chame de mulher transexual, porque aí eu fico brava. Entendo. Mas então, eu tive essa mudança, né? Hoje em dia eu uso travesti o termo travesti sem nenhum problema, mas as pessoas no começo também achavam estranho, né? Então atenuavam, né? Colocavam mulher trans, colocavam mulher transexual, e aí eu ficava puta. Você pode me chamar do que você quiser, mas não me chama de mulher transexual, porque eu não sou transexual. E assim, essa violência eu sofri várias vezes, tipo, de ter que brigar, de ter que espernear e tipo, pedir, tira isso porque isso não me representa. Então, ainda tem algumas coisas online se referindo a mim como mulher transexual, eu não consegui pedir, as pessoas não tiveram um bom senso de tirar, ou pelo menos acertar. Então, teve essa dificuldade, né, das pessoas acharem travesti um termo muito pesado, muito chocante, e tentar apaziguar ou até domestificar, né, que é o caso do transexual. E então essa foi toda essa questão do termo, né? E hoje em dia tem muita questão de muitas vezes eu ser a primeira ou a única naqueles ambientes, né? Então são raros ainda os momentos que eu não sou a única pessoa trans. Uma das coisas mais gostosas que aconteceu nesse último ano, né? Eu tenho uma participação sindical e uma das coisas que eu estou fazendo hoje em dia, eu sou uma das diretoras, né, a direção é bem grande, da Associação Nacional de Docentes do Ensino Superior, o ANDE Sindicato Nacional, e eu não sou a única travesti lá. Então tem a Letícia Nascimento, que é outra travesti, que é diretora, ela tá no Piauí, na Universidade agora acho que é a Federal do Piauí, sempre troco alguns nomes, e ela tá numa das regionais do Nordeste, que acho que são 3 regionais do Nordeste, eu nunca sei qual é qual. Não é tão trivial. Eu acho que ela tá na Nordeste 1. Então, assim, é muito legal você ver que você não é o único corpo trans, você não é o único corpo travesti naquele espaço. E essa foi a primeira vez que eu tenho uma outra travesti para dividir as pauladas. Exatamente. Para dividir as questões. E também, como você vê a importância da ocupação de pessoas trans nesses espaços acadêmicos? Porque são espaços que meio que não são negados, né? Então, meio que não tem representatividade nesses espaços. Como você vê essa importância de ter pessoas trans? Porque meio que fala do que você já estava dizendo, né? É uma continuação do que você estava dizendo. Assim, é fundamental. Assim, nós somos macacos. Macaco faz o que macaco vê.
Se eu não vejo uma pessoa como eu numa certa situação de poder e de privilégio, eu não acho que eu posso estar lá. Então a gente precisa ter exemplos, a gente precisa ver pessoas trans, e aqui eu não consigo deixar de falar, a gente precisa ver pessoas negras, pessoas indígenas, ocupando todos os tipos de cargos. E aí eu acho que talvez vale até a pena a gente falar, por exemplo, de outras coisas, olhar um pouco para a representatividade negra, que ela dá mais exemplos para a gente ainda, né? Da importância que foi, por exemplo, a Pequena Sereia ser interpretada por uma mulher negra. De crianças falarem, olha, a Pequena Sereia tem a mesma cor da minha pele. E é isso, é sobre isso, as crianças se reconhecerem e poderem ter o direito a sonhar em ocuparem aqueles espaços. Se a gente não está lá, a gente nunca chega. É bem cíclico, é bem complicado romper esse ciclo da falta de privilégio das minorias, mas aos poucos a gente está quebrando essas barreiras, ocupando todos os espaços. Eu sonho no dia que a gente vai parar de ouvir a primeira travesti ou a primeira pessoa trans a fazer X. Eu quero que isso não aconteça mais. Sim, sim. Eu digo isso que, tipo, eu acredito que eu seja a primeira mulher trans e travesti do Estudo de Física aqui da UFBA. E durante muito tempo, eu, tipo, meio que tava muito abalada, porque eu não conseguia me enxergar, tipo, sendo uma professora, uma docente no curso em que eu estava, porque eu estava só rodeada de homem branco, cis hétero, sabe? Então era muito difícil. Já é difícil ter mulheres assim, cis, sabe? Imagina travestis. Então foi muito complicado para mim esse processo, mas hoje em dia eu tô muito mais aceita nesse processo. E, assim, é uma questão para mim querer chegar lá para conseguir que eu seja algum dia alguma inspiração para alguém também. E será? É uma questão de tempo. Agora avançando um pouquinho saindo um pouquinho da área acadêmica, saindo um pouquinho de toda essa área da física, de professora, divulgadora científica. O que você faz como hobby? Porque a gente sabe que nem só de física vive o cientista, nem só de ciência vive o cientista. E ciência às vezes dá trabalho, e a gente precisa espairecer um pouco. E eu queria saber um pouquinho o que você faz para espairecer, para relaxar, o que você tanto de atividades do dia a dia quanto de consumo de conteúdos na internet, no geral, o que você costuma fazer para relaxar e sair um pouco a mente da ciência, descansar um pouco? Assim, a minha válvula de escape são as minhas guitarras. Então, tipo, eu toco guitarra, toco baixo, gosto muito de escrever, de compor. Agora estou começando a gravar. Então, se querem ouvir as coisas que eu estou gravando, dá uma olhada no Transgressoras do Sistema, com C, tá? Sistema com C, no YouTube. Música é minha válvula de escape. Principalmente tocar. Tipo, meu cérebro tá todo lá engrenhado. Eu toco, dá aquela depurada. É como se tivesse formatado o meu cérebro para trabalhar de novo. Então, assim, música... Quando eu não consigo tocar, eu vou ouvir música, que é o meu outro segundo hobby. Então, basicamente, eu tô 50% do dia ouvindo música, seja a música que eu tô fazendo ou que eu tô ouvindo. Eu gosto muito de ouvir coisas novas e aprender músicas diferentes. Então, boa parte do conteúdo também que eu acabo consumindo é conteúdo de teoria musical, conteúdo de como gravar, coisa de guitarra. Então, esse é hoje em dia é a minha grande escape, né? Mas, além disso, eu treino Kung Fu. Legal. Legal. E eu gosto muito de jogos de tabuleiro. Jogos digitais não são a minha praia, exceto se forem portes bem feitos de RPGs. Muito bom, muito bom, muito bom. Então, assim, eu queria voltar a jogar mais RPG, mas vida tá muito corrida, eu moro longe das pessoas e jogar pela internet funciona, dá para matar a síndrome de abstinência, mas não é a mesma coisa. Então, o que eu acabo fazendo muito é jogo de tabuleiro, principalmente esses jogos europeus. Eu jogo bastante. Menos do que eu gostaria, mas daqui a pouco eu comento o porquê, que tem a ver com a próxima pergunta. E
um aviso para vocês terem atenção com as coisas que vocês fazem com as carreiras de vocês. Mas são essas 3 coisas que eu faço bastante, né? Tipo, tocar guitarra, ouvir música, né? Uma coisa, Kung Fu. Então, estou voltando para academia, né? Depois de quase um mês de férias. Eu voltei hoje para academia. E jogos analógicos. Bom, o que você diria para você mesma quando você começar a fazer física? Você daria um conselho? O que é que você falaria? Só vai. Só vai. Manda esses velhos cis hétero branco tomarem nos devidos lugares e só vai. Sim. Rapidinho, trazendo, só para comentar um pouquinho ainda sobre os hobbies, você costuma de alguma forma manter esses hobbies e o seu trabalho como cientista separado, ou você traz eles para o seu trabalho como cientista, de alguma forma? É aí que vem a atenção, né? Eu cometi o erro de começar a trabalhar com jogos voltados para o ensino. Assim, é legal, né? Trabalhar com coisa que você gosta, mas agora eu não consigo jogar um jogo sem analisá-lo e tentar entender como é que eu posso usar para ensinar física, por exemplo. Então, tomem cuidado na hora de vocês misturarem hobbies com o trabalho, porque não é que o seu trabalho vai virar hobby, o seu hobby vai virar trabalho. Isso são coisas bem diferentes. Essas 2 palavras, elas não comutam, tá? E assim, eu não me arrependo nem um pouco de ter começado a trabalhar com jogos. É até engraçado que o meu trabalho mais citado é um artigo sobre jogo, mas tem essa questão. Agora, o jogo tem um viés de trabalho. Por sorte, eu não misturei RPG ainda com trabalho, são só jogos de tabuleiro, jogos europeus. Eu não vou misturar RPG com trabalho, porque senão acabou. Teve uma vez que tentaram misturar música com o meu trabalho, teve um aluno de IC que queria trabalhar com computação musical. Olha, que massa. E o trabalho de iniciação científica dele foi bem divertido, foi tipo construir alguns algoritmos estocásticos para compor blues. Então, tipo, a gente aprendeu sobre cadeia de Markov. Eu também não sabia direito dessas coisas. Essa é a graça de ser orientadora. Você vai, esse projeto parece interessante. Eu não sei muita coisa sobre isso, mas eu consigo aprender para te ensinar. E saiu, foi um projeto bem interessante. E que eu não teria conseguido orientar se eu não soubesse música. Tipo, teria sido completamente impossível. Mas é aquela coisa, foi muito legal, era um trabalho que eu gostava da reunião, mas eu não quero profissionalizar isso, porque senão o hobby vai virar trabalho. Sabe as palavras. A gente vai agora indo para as considerações finais. Então, a pergunta que eu gostaria de fazer para você é: você recomenda algum material de divulgação científica para os nossos ouvintes? Algum podcast, assim, com mamutes? Tá, deixa eu pensar... Não preciso pensar muito, né? Tem um canal, né, que são muitos amigos nossos, né? Que é o Emílio e a Camila, do Blablalogia. Então, tem o canal Blablalogia, que é muito bom. Sigam, ouçam. E aí, satélites, né, do Blablalogia tem os 3 elementos, que é um videocast que é muito legal. E tem o Biologia em Meia Hora. Então, se vocês querem aprender biologia, querem ver como a ecologia funciona, ouçam algum desses 3, que vocês vão ter conteúdo muito bom, em termos de qualidade acadêmica, divertido e feito por pessoas que realmente amam o negócio, pessoas que sabem fazer divulgação científica. Então, essa seria a minha grande recomendação. Bom, então é isso. A gente vai encerrando por aqui. De novo, muito obrigado por ter participado. Foi uma honra, foi muito divertido. A gente com certeza aprendeu muito aqui. Eu tenho certeza que todos os nossos ouvintes também. Lembrando de citar que todas as referências, todas as informações, tudo que foi citado no podcast será dado como referência na descrição dele, todos os canais do YouTube, trabalhos, o que tenha sido citado. E, de novo, agradecer a Gabi por ter aceitado, por ter participado. E você quer dizer alguma coisa para encerrar, Gabi? Você quer... Só agradecer, foi muito gostoso estar aqui com vocês. Uma pauta muito bem montada, perguntas muito interessantes, o que não é uma coisa tão comum. Tá? Muito obrigada e força com o projeto e que vocês cresçam mais. Muito obrigado. E é isso. Até a próxima.